Muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2023, caderno cinza, e a questão é a 116. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém, basicamente, água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui, e aqui nós temos as alternativas. É bom a gente saber que, recentemente, algumas modificações foram feitas por esse refrigerante aqui, nesse refrigerante, no acréscimo de açúcar ao longo desses últimos anos. E o que é preocupante, certo? É a quantidade de açúcar que é adicionado. Então nós temos aqui que numa lata, esses dados são da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, tá? Numa lata de 350 ml de refrigerante, é acrescentado em média 7,5 colheres de chá de açúcar, em torno de 37 gramas. É uma quantidade considerável de açúcar. E vamos pensar o seguinte, nós temos aqui uma grande quantidade de açúcar no refrigerante comum. Se a gente for pensar, por exemplo, numa xícara de café, alguém coloca lá 2 colheres, né, vai colocar 3 colheres, não sei, numa xícara de café de açúcar, né? Alguém vai colocar adoçante, coloca 1 gota ou 2. Realmente, a massa do adoçante ela é desprezível em relação ao açúcar. Vamos lá, vamos para a fórmula da densidade. A densidade é igual a massa sobre o volume. Bom, quem vai ter maior quantidade de massa? O refrigerante comum, porque tem grande quantidade de açúcar. Então, já que ele tem mais massa, ele vai ter maior densidade. A densidade é diretamente proporcional à massa, certo? Inversamente proporcional ao volume, mas nós sabemos que o volume é o mesmo. Então, a densidade é maior no refrigerante comum, porque apresenta grande quantidade de açúcar, então tem maior massa. Então nós sabemos que a resposta é letra A, maior densidade. Vamos ver agora porque as outras alternativas estão incorretas. Letra B, menor viscosidade. Bom, a definição de viscosidade, né? A viscosidade de um fluido é a sua resistência ao fluxo, tipo assim, de escoamento. Né? Os dois, tanto o refrigerante comum quanto o refrigerante diet, são bem líquidos, tá? Então é praticamente imperceptível saber a diferença de viscosidade ali. Mas nós temos dois tipos de viscosidade, a dinâmica, tá, e a cinemática, com fórmulas. Mas não é o caso aqui. Nós podemos dizer que pela maior quantidade de açúcar, certo? Aplicando as fórmulas, o refrigerante comum possui maior viscosidade, certo? Então o refrigerante comum apresenta maior viscosidade porque tem maior quantidade de açúcar, ok? Agora, a resistência ao fluxo, ao escoamento é praticamente imperceptível porque os dois são bem líquidos e não se percebe. Mas a letra B está incorreta em função disso. Letra C, maior volume de gás dissolvido no refrigerante comum. Olha só, esse aqui é um gráfico desse trabalho aqui, tá? Então, pensando aqui no refrigerante normal e o refrigerante zero, tá? Esse gráfico é desse trabalho aqui mesmo. Nota que numa massa inicial de 405,77, nós temos uma massa de dióxido de carbono de apenas 2 gramas. Por isso que os aditivos ali não são considerados, tá? E numa massa de 393 gramas, nós temos 2,37 gramas de dióxido de carbono. Então, nós temos uma diferença para mais, ou seja, o refrigerante zero tem uma massa maior de dióxido de carbono. E a explicação é a seguinte, por que o refrigerante zero tem maior massa de dióxido de carbono? Olha só, os volumes são iguais e a quantidade de açúcar é muito maior no refrigerante comum. E é claro, para ter o mesmo volume, nós temos que ter mais moléculas, mais outras moléculas no refrigerante zero. E é evidente, né, que o examinador, quando fez a pergunta, imaginou que vocês pensassem nisso. Ok? Então, o refrigerante comum vai ter menor volume de gás dissolvido, certo? Por isso a letra C está incorreta. Letra D.
menor massa de solutos dissolvidos. Pô, essa alternativa foi entregue, né? A gente sabe que no refrigerante comum, tá, tem uma grande quantidade de açúcar. Então a letra D está errada em função disso. Maior temperatura de congelamento. Tem uma, falando das propriedades coligativas, uma delas é a crioscopia. E é na crioscopia, quando se dissolve um soluto não volátil, certo? A temperatura de congelamento do líquido ele vai diminuir. Então, se eu acrescentar açúcar na água, acrescentar sal na água, né, a temperatura de congelamento vai diminuir. Então, entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui maior temperatura de congelamento? Não, possui menor temperatura de congelamento, por isso a letra E está incorreta. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!